Silêncio, por favor, igreja. Palavra de Deus agora, tá, filhinho? Ele ficou quietinho, né, o corintiano. Cadê ele? Cadê o corintiano? Foi embora? O corintiano que estava ali. Ele sumiu, ué. Aí ele está ali? Uai, ele está comportado, ué. Se ele continuar assim, depois eu dou um abraço nele. Se ele gritar de novo, eu não dou, não. Escuta isso aqui, igreja. Silêncio, igreja. Quem respeita a palavra de Deus? Ô tio, o senhor gosta da palavra? Então faz silêncio, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía. Eu queria que você fizesse uma análise desta situação de Jó. Jó era pobre ou rico? Jó tinha qualidade de vida ou não? Mostra lá. Possuía 7.000 ovelhas. Isso há quantos anos atrás? Há mais de 3.000 anos. Hoje quem possui 7.000 ovelhas tem um rebanho, pode considerar que é um rebanho razoável. 7.000 ovelhas. Eu tenho um irmão que tem umas 200 ovelhas e acha que é fazendeiro. Ele não veio não, né? Vanou. Eu peço ele para matar um carneirinho para mim, ele não mata, ele espanta para o mato. Tem umas 200 lá já não? Mas tem umas 200? Ele acha que é fazendeiro, sabia? Então, 7.000 ovelhas ele possuía, ó. Há 3.000 anos atrás. Hoje não é muita coisa. 3.000 camelos. Naquela época tinha caminhão? Trem? Avião? Não. 3.000 camelos ainda fazem isso, mas na época alugar um camelo era como alugar um carro hoje. Um sujeito que tem 3.000 automóveis para alugar tem uma boa renda para alocar. Jó tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois, ou seja, 1.000 bois de trabalho. O meu pai e nós, quando éramos pequenos, trabalhávamos com 3 juntas, 6 bois, e não eram nossos, era do fazendeiro. Nós éramos colonos e revezávamos. 2 pela manhã, um período, depois mais 2. 500 juntas de bois ele tinha, e assim o homem acumulava muitos bens, e mais do que os bens, ele tinha muita paz, a família dele era saudável. Até hoje, são quantos anos? Quantos anos? Por favor. Então ele tinha qualidade de vida como poucos. Esse foi o primeiro estado dele. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse maior é no sentido
dos recursos. Ninguém tinha recursos como ele, recursos econômicos, porque não existe maior. Eu não sou maior que vocês, nunca fui e nunca serei. Quando a Bíblia diz era o maior, ninguém possuía os bens e ninguém tinha o conforto, a qualidade de vida que Jó tinha. Mas o diabo observava aquilo e não se conformava. Os filhos de Jó se reuniam e faziam banquetes, olha lá, faziam banquetes, ó. Cada um a sua vez, ó. Semanalmente, os irmãos se reuniam, indo para casa uns dos outros, fazendo banquetes, festejando. E o diabo observava aquilo e não gostava. O diabo não gosta quando as pessoas prosperam. O diabo não gosta quando as pessoas têm paz, quando as famílias são abençoadas. O diabo não gosta quando as pessoas sobressaem, crescem e com isso glorificam a Deus. O diabo não está gostando desta reinauguração. Nesta madrugada mesmo vieram aqui pessoas dizendo que eram autoridades, que eram do Ministério Público, que eram não sei o quê, filmando, mandando desligar gerador e falando um monte de coisa. Mas tem umas coisas que o diabo não se preocupa muito. Por exemplo, a Igreja Mundial não é a única que ajunta povo assim. Eu vejo aí vários movimentos. Tem até uma coisa que eu gosto muito, que é o futebol. Tem estádio aqui praticamente no centro da cidade, não dispõe de estacionamento. Nós temos só aqui atrás 2.000 vagas. Eu não vejo ninguém incomodá-los, não que eu quisesse isso, eu só queria ser tratado da mesma maneira e respeitado da mesma maneira. Só isso. Porque a Constituição, ela reza lá e é para todos isso. Eu quero ter liberdade para pregar a palavra de Deus. Eu não vejo. Nós temos estacionamento em todo o quarteirão aqui, você sabe disso. E foi exigência, nós atendemos. Então por que vir novamente me perturbar, se o meu único objetivo é cumprir a minha missão, é tirar a gente das drogas, da sarjeta, é purificar leprosos em nome de Jesus, é tirar a gente da miséria. Quem viu, eu nem mostro, mas quem viu um dia desse, eu fiz questão que mostrasse, de madrugada o apóstolo abençoando a comida dos mendigos, dos necessitados. Quem viu isso aí na televisão? Mas Satanás, ele não gosta disso aqui. O problema é dele. Porque eu sirvo ao Deus que é infinitamente maior que ele. O problema é dele. Então, Jó, ele era muito rico. Ele lavava os pés no leite. Filhinha, presta atenção. Mostra lá que Jó lavava os pés no leite, filhinho. Quando ele estava lamentando o estado pior dele, ele se lembrou, ele falou, como era bom aquele tempo. Eu não sei se é 29. Ele fala, é 29, filho? 29? Então mostra lá, por favor. Olha lá. Quem me dera ser como fui
meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Cadê o pés no leite, minha filha? Eu estou procurando. Cadê o leite? Eu não estou achando leite aí, não é? Cadê o leite, minha filha? Quando eu lavava os pés em leite, Jó lavava os... Rapaz, Jó lavava os pés no leite. Olha como é que o homem era abençoado. Lavava e falava, joga lá e enche a caixa de novo. Mas o diabo não gostava de ver Jó daquele jeito. Um belo dia, quando os filhos de Deus, os anjos, foram ajustar contas com Deus, prestar contas, e se reuniram, o diabo se apresentou no meio deles. E Deus perguntou, de onde vens, Satanás? Perdão, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear. O que o diabo faz na terra? Ele rodeia a terra e passeia por ela. E aonde ele passa, se as pessoas não estiverem na presença de Deus, ele faz um estrago. Ele leva epidemias e fomes e ódio e ainda trabalha para que as pessoas responsabilizem a Deus. O diabo enche os corações dos homens de ódio, fazendo as guerras, e aqueles que são usados por Satanás afirmam que estão fazendo guerra em nome de Deus. É mentira, porque Deus é amor. O que faz a guerra é o ódio, e Deus é o quê? Amor. Amor. Então o diabo ainda mente através das pessoas, porque ele quer que elas blasfemem contra Deus. Esse era o desejo dele, que Jó blasfemasse também. E aí Deus falou, você viu meu servo Jó? Ele é íntegro, é reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal. O diabo falou, mas o Senhor cercou ele de sebe. Ou seja, o Senhor protegeu a vida dele, a família dele. O Senhor o prosperou. Gente, quem escutar a palavra vai ser abençoado. Obreira, por favor, filhinha, dá o exemplo. Quem escutar a palavra vai ser abençoado. Então, o diabo disse para Deus que Jó era fiel por causa dos benefícios. Provavelmente ele já tenha dito alguma coisa sobre você para Deus, sobre mim. Deus não nos ensina a pregar um evangelho de barganha. Você sabe o que é um evangelho de barganha, sabe? É eu chamar você e falar, ó, se você fizer isso para Deus, Ele vai fazer aquilo por você. Negativo. O evangelho ensina a termos a relação de filhos e pai com Deus. Meu pai era extremamente pobre, me perdoe a palavra, miserável, e eu o amei. Tinha dia que ele começava a chorar, ele saía de perto da gente, triste. Eu e meus irmãos, principalmente o que é mais próximo de mim por causa da idade, nós estávamos com ele na roça. Ia dando a hora do almoço e a gente olhava, pai, a gente não vai almoçar? Eu falava, hoje não, filho.
hoje não vem almoço para nós, vamos procurar alguma coisa aqui no mato. Por quê, pai? Aí ele chorava. E eu amei. Isso quer dizer que a relação de filho e pai, de pai e filho, é incondicional, não depende de benefícios, de prêmios, de incentivos econômicos, não. E é essa relação que a humanidade tem que ter com Deus. Ele não dava porque ele não tinha. Mas Deus tem, mas não quer comprar você. Deus não aceita te comprar. Deus quer o seu amor. E Jó amava a Deus. Mas ele era o maior entre todos os do Oriente. Jó era o maior, o mais próspero. Porque Deus deu tudo a ele? Ou Jó era fiel porque Deus deu tudo a ele? Ou Deus deu tudo a ele porque ele era fiel? Exatamente. Lembrei até de uma propaganda de um biscoito antigo. É fresquinho, porque vem demais, porque é negócio assim. Deus, ele observa os seus, como também Satanás observa os de Deus. Satanás observava a vida de Jó porque ele queria uma oportunidade para desestabilizar, para criar uma inimizade entre Jó e Deus. Igreja, Satanás quer que você se torne inimigo de Deus. Ele quer que o mundo, que as pessoas, que a humanidade se aborreça com Deus. Aí vem epidemias e todo tipo de imundícia. E os ignorantes, eles culpam a Deus. É isso que o Satanás quer. Mas o dia que você blindar o seu pensamento, o seu sentimento, e entender que Deus é incapaz de fazer o mal na sua vida, então Deus vai ter prazer em colocar você numa posição de destaque. Porque quem conhece a história da minha vida? Quem conhece? Levanta a mão. Se não conhece, busca conhecer. É impossível alguém ter recursos para se projetar desta maneira. Qualquer parte do mundo, quem foi comigo agora na África viu o que o governo teve que fazer lá para não parar o país. Mesmo assim eu fui proibido. Teve uma hora que eu não aguentava mais ficar dentro de casa e falei, eu vou sair para respirar um pouco. E as pessoas, as autoridades disseram, não faça isso, porque nem todo exército seria capaz de conter o povo que está à sua espera lá fora. Aí eu pergunto para você, quem faz isso? Deus não gosta mais de mim do que de você, não. É que você conhece a história desse templo aqui, não conhece? Conhece a história, o governador até falou um pouco do começo, lá de Sorocaba. Você sabe o que a bispa, eu e as crianças, e alguns que estavam conosco, vivemos?
Às vezes, eu chamava aqueles que estavam comigo e falava: eu tenho isso para oferecer para vocês. Uma porçãozinha disso, daquilo. E a bispa, num fogãozinho de 2 bocas, com uma queimada, preparava a nossa refeição. E a gente erguia os olhos e glorificava o nome do Senhor. Eu quero ver alguém dizer que é mentira. Eu quero ver. Quero ver. E quem é de Sorocaba aqui? Quem é desse tempo? É Avenida São Paulo ali? Ah, você é. Quantas vezes você já foi comigo para casa, de tarde, da noite, de madrugada, e lá eu levantava a panela, eu falava: nós temos isso aqui, graças a Deus, vamos comer? Vamos. Vamos glorificar? Vamos. Vamos amar a Deus? Vamos. Hoje eu como onde eu quero, o que eu quero, e ninguém tem nada com isso. E compro o restaurante que eu quero também, ninguém tem nada com isso. Hã? Ninguém tem nada com isso. É isso mesmo. Não mereço nada, mas Deus me deu. E Ele não gosta mais de mim do que de você, não. O diabo disse: Jó te ama, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele falou: não, Ele me ama mesmo. Pode tirar. E o diabo foi e tirou tudo. Quando Jó já não tinha mais o que perder, ele se ajoelhou e adorou a Deus. Ele chegou numa fase da vida dele que ele disse assim: eu já não tenho mais esperança. Ninguém pode censurá-lo, condená-lo, julgá-lo. Pelo contrário, quem de nós também já não se viu numa situação dessas? Não no estado de Jó, mas o que ocorreu conosco também tirou parte da nossa esperança, ou toda ela. Quem nunca se viu? Olha o que ele disse: eu já não tenho mais esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Eu vou proceder do mesmo modo que eu procedia quando tinha tudo. Foi isso que ele quis dizer. Ele falou: já não tenho mais esperança de recuperar o que eu perdi. Os filhos, os bens, a saúde. Mas ele disse: eu vou continuar fiel. Defenderei o meu procedimento. No capítulo 8, ele ouviu uma palavra de um amigo, que disse para ele assim: se buscares ao Todo-Poderoso. Ele estava no pior estado da vida dele, ó. Versículo 5. Mas se tu buscares a Deus Todo-Poderoso, aqui tem delay, tem que ser monitor aqui. Por favor, depois, futuramente, põe monitor, aqui tem delay. Aqui é televisão, né? É televisão aberta. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto. Isso aí não é santo, não, ninguém é santo. Esse puro é no sentido de levar consigo o perdão, a longanimidade, a compaixão. Todos nós cometemos delitos, ou seja, pecados, erramos. Mas
A Bíblia chama de puro quem traz consigo o perdão de Deus no coração, o amor de Deus. Porque ninguém é puro. Olha a palavra. Porque a gente prega muito que Jó recebeu o dobro de tudo que possuía antes. Mas olha no meio do caminho, quando ele chegou no pior momento da vida dele, ele sem demora, ele sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Escuta isso aí, Quem conhece essa palavra, justiça? Existe a justiça dos homens e a justiça. Como funciona a justiça dos homens? A justiça dos homens, pelo menos na teoria, deve agir julgando o mérito. Assim é a justiça dos homens. A de Deus não. Se formos submetidos a um julgamento na justiça dos homens, aqueles que têm a responsabilidade de julgar-nos vão avaliar e julgar o mérito. Vão examinar. Agora, quando somos submetidos à justiça de Deus, se Ele for julgar o mérito, todos nós seremos condenados, porque ninguém consegue ser justo diante de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. O único justo que pisou esta terra até hoje chama-se Jesus Cristo. Os outros, todos pecaram, diz a palavra. Olha o que diz a Bíblia: não há justo nenhum sequer. Então, como que Deus, Ele absolve um culpado? Quando este manifesta a sua fé e entende que Deus não é uma mansão, um carro importado, a cura de uma lepra, de uma paralisia, a libertação de um drogado. Deus é o grande Pai e o dono desta casa que se chama mundo. E todos nós somos seus filhos, mesmo sendo diferentes uns dos outros, e que todos devem se submeter a Ele e reconhecer a sua grandeza. Então Ele faz a sua vida prosperar, ter qualidade. Deus, Ele sabia que Jó era também um homem e que tinha suas falhas. Mas quando ele desafiou Satanás, é que Deus conhece tudo e sabia que Jó era incapaz de negá-lo, de amaldiçoá-lo, de blasfemar contra ele, por causa da perda dos bens e até dos filhos. A mulher de Jó também era uma mulher fiel, uma crente em Deus, mas não resistiu à miséria que veio sobre a vida dela. É comum pregadores, eu mesmo já cometi esse erro, falarmos bem de Jó e apontarmos defeitos da mulher de Jó, mas quando as notícias chegaram de que Jó tinha perdido o gado, aquele gado não era só dele, era também da mulher, ele perdeu e ela também. Quando morreram os filhos, não eram filhos só de Jó, era também dela.
e saíram do ventre dela, ela também perdeu. A única coisa que ela não teve do sofrimento de Jó foram as feridas, as doenças. Daí ela não suportou e disse: amaldiçoa Deus e morre. Por que serve a Deus inutilmente? Veio, Satanás conseguiu convencer ela que ela deveria barganhar. Igreja, eu louvo e glorifico ao Deus dos céus todos os dias pelo ministério que Ele me deu. Eu não preciso barganhar, condicionar o amor que tenho para com Deus e ensinar você isso. Porque, embora eu não pregue milagres, eu prego exatamente o temor de Deus, a obediência a Deus, o reino de Deus. Mas você vê milagres extraordinários acontecendo aqui. Então aprendam isso. A qualidade de vida que você busca não está no Valdemiro, na Francileia ou na placa dessa igreja. Está no você entender que quem te fez foi Deus e fez para glorificar o nome dele. Você foi feito para ser testemunha de Deus na terra. O dia que Ele puder contar com você como testemunha dele, como pessoa que consegue amá-lo incondicionalmente, Ele vai te exaltar e todos vão perceber isso. E ninguém vai conseguir parar você. Porque já tentaram me parar muitas e muitas vezes e nunca conseguiram. Nunca. Por quê? Jó chegou num ponto que disse que já não tinha mais esperança. E olha o conselho que ele recebeu. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua. Lembra que falamos da justiça ainda há pouco? A justiça da terra, que também foi estabelecida por Deus, julga o mérito. Deus não. Deus avalia o grau de fé de cada um e o que ele significa na sua vida. Se você o colocar em primeiro plano, se você entender que Deus está acima de tudo e de todos, então Ele nunca vai deixar que falte alguma coisa na sua vida. E Ele vai te fortalecer. Veja o que o amigo dele disse sobre o estado dele, ó. Quem lembra do primeiro estado de Jó? Ele tinha 7.000 ovelhas, não sei quantos camelos, não sei quantas juntas de bois. Quem lembra? 3 filhas e 7 filhos. Tinha muitos funcionários, suas empresas eram extraordinárias, era o maior do Oriente. Um grande empreendedor. Esse foi o primeiro estado. Mulher maravilhosa ao lado dele, compreendendo. Enfim, os filhos comemoravam banquetes. Um belo dia ele se viu na miséria. O pior estado dele foi aquele. Ele falou: eu já não tenho mais esperança. E aí disseram para ele que se ele buscasse a Deus e a misericórdia de Deus, que o primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Puxa! Você já deve ter tido momentos bons, felizes.
seria o mesmo que dizer que o seu melhor momento não se compara àquilo que Deus vai te dar, vai colocar na sua vida. Olha o que disseram a Jó. O seu primeiro estado. Jó, quando lembrava do primeiro estado, chorava. Jó, quando se lembrava, você viu ele lembrando lá no capítulo 29? Ele falou, quando Deus me guardava. Olha, ele estava pensando que Deus já não estava mais com ele. Ele sofria demais. Quando eu lavava os pés no leite, ele disse ali que quando ele chegava na praça, as pessoas ficavam de pé para ele sentar. Olha lá. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Olha, os moços me viam e se retiravam. Aonde ele chegava, todo mundo levanta para Jó escolher o lugar dele, ou seja, ele era honrado onde ele pisava, a igreja. E naquele exato momento ele estava humilhado, zombavam dele. Ele fala isso também. Quando olhavam para ele, ele estava ferido da cabeça aos pés. A própria mulher falava, você ainda vai viver ainda? Morre, homem, morre. A própria esposa mandava ele morrer, morre. Imagina um homem desses, a esposa chegando e falando, morre de uma vez. Você não presta para nada mais. Você está cheirando mal. Aí ele lembrava quando lavava os pés no leite, quando as pessoas se levantavam. Até os príncipes, ele fala, quando ele abria a boca, ele se reunia com as autoridades, com os príncipes. Ele abria a boca e olha lá, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Que coisa, hein? Jó, era como se Jó fosse lá em Brasília, e as grandes autoridades, ou aqui, no palácio do governo, onde fica o governador, e ele falasse assim, pode falar, Jó, nós vamos te escutar, porque o que ele falava abençoava as pessoas. Ele era honrado, igreja. Mas olha o ponto que ele chegou. Sugeriram que ele blasfemasse, murmurasse. Ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, principalmente nos momentos difíceis, eu e você vamos receber sugestões como esta. Vão dar conselho, desista, porque você ainda tem esperança. E se eu disser que eu ouvi muitas coisas em relação a isso aqui, você sabe disso. Silêncio. Eu fui chamado tantas vezes em delegacia. Uma vez um bispo, um colega meu foi chamado e voltou chorando. Lá em São Miguel Paulista. A bispa lembra disso. Isso há muito tempo atrás. Acho que nós estávamos na Praça do Forró, né? O delegado humilhou o bispo de tal maneira. E o bispo voltou e falou para mim, quando eu cheguei na porta, o delegado já deu um soco na mesa. E foi falando. Quando ele parou, eu falei, doutor, manda os seus soldados me prenderem, porque eu estou indo embora. Eu sou servo de Deus, eu não sou seu servo. Eu sou filho de Deus, eu não sou seu filho. Eu te respeito e exijo que o senhor me respeite. Eu disse a ele. E fui embora. Falei, manda me prender. E eu não venho mais aqui, só algemado, falei para ele. Lá em São Miguel. E não fui mesmo mais. E ele foi repreendido por isso na época. Mas é assim.
Tem momentos na vida da gente que a gente não compreende. Todos nós vamos passar por isso. Então nós vivemos e ainda estamos sujeitos. Porém, o Deus que nos ama tem que ser prioridade na nossa vida. Em todas as circunstâncias. E naquele dia, Jó ouviu: se você buscar a Deus, pedir a misericórdia dele, o seu primeiro estado terá sido pequeno. Quem compreende isso que eu estou falando? O primeiro estado de Jó foi ruim ou bom? Bom ou não? Maravilhoso. Tinha alguém como ele? Não. E quando alguém disse: se você buscar a misericórdia de Deus, o seu primeiro estado terá sido pequeno, aquilo o fortaleceu de tal maneira. E o cumprimento disso aí, gente, é que nos fortalece, porque eu já estou há 36 anos nessa estrada, e eu posso testemunhar para vocês. Já teve dia dos meus olhos ficarem muito vermelhos, de eu quase chorar lágrimas de sangue. Mas Deus sempre exaltou a minha cabeça, igreja. Nós teremos aflições, vivemos num mundo difícil, um mundo pecaminoso, mas Deus jamais nos desamparará. Alguém disse para ele: se você buscar a Deus e a sua misericórdia, o seu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Escuta isso. Um homem que havia perdido os 10 filhos, todos os bens, e que já não tinha mais o respeito das pessoas. Antes tinha o respeito e a admiração. Naquele estado ele já não tinha mais admiração e nem respeito. Infelizmente o mundo é assim. Mas ele permaneceu ali, igreja. Às vezes é muito difícil. Por sermos pequenos e pecadores e falharmos muito, às vezes a gente acha que não vai suportar. Eu já pensei isso. Você pensa o que eu sou super-homem? Não sou, não. Eu fico ouvindo as pessoas dizerem, agora há pouco tinha aquele que é mulher. Aquele que a mulher era surda há 25 anos falou aqui no meu ouvido: o senhor é um segundo Abraão. Eu falei: ih, rapaz, você não sabe o que está falando. Quando eu abracei, ele falou no meu ouvido. Pergunta ele para você ver. Estava aqui. Eu acho que eu não conseguiria emprego na empresa do Abraão. Só que eu me propus a amar a Deus em qualquer circunstância. E o resultado disso é que Deus tem se mostrado forte na minha vida. Deus existe e Ele se mostra forte. Você quer ver uma coisa? O sujeito perde os filhos, os bens. A mulher que o admirava já dirigia a palavra dizendo: amaldiçoa Deus e morre. A esposa dele. Alguém chegou e falou: busca a misericórdia de Deus.
E o que aconteceu? Mostra no 42 o que aconteceu. Jó estava debilitado, doente, à beira da morte. A palavra diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Esses amigos aí bombardearam ele, sabia? Eu diria assim, amigos da onça. Alguém aqui é amigo da onça? O que a onça te fez? Eu sou amigo da onça, mas ela fica para lá e eu para cá. Hein? Ou você acha que eu vou carregar a onça na cordinha? É ruim. Vou botar a onça para dormir comigo. É ruim. O sujeito foi, você viu um dia desse uma reportagem, o sujeito botando o tigre lá, o tigre perdeu a paciência com ele. O tigre é mais ou menos como a onça. Então, esses amigos aí estavam numa situação difícil diante de Deus. E eles foram pedir a misericórdia de Deus. Deus falou: não, eu só os atendo, eu só os restauro se Jó orar por vocês. Que coisa, hein? Imaginem. Você já deve ter ouvido: ah, você não tem condição de orar por ninguém, não. Como é que você vai orar para o sujeito ter emprego se você não tem? Para o sujeito prosperar se você não prospera? Para o sujeito ter saúde se você está doente? Jó estava prostrado, ferido, machucado, amargurado, e ainda teve força para orar pelos amigos. E nesta oração os amigos foram abençoados. E Deus, ao ver Jó interceder pelos amigos, restaurou a sua sorte. Olha lá. Olha o que Deus deu para ele: o dobro de tudo que antes. E o que ele ouviu lá no capítulo 8? O seu último estado, o seu primeiro estado será pequeno perto do último estado daquilo que Deus vai fazer na sua vida, não foi? Hoje Ele está dizendo a você, igreja, a mim, que as lágrimas que já choramos no passado serão esquecidas com o tamanho do sorriso que Ele vai colocar nos nossos lábios. As tristezas vão ficar, porque a alegria que Deus vai te dar vai superar as marcas do passado. Jó, ele ouviu isso. Tem umas ovelhinhas aqui, simples, que quando eu estava na porta dessa igreja, um dia eu estava lá, não sei se tem as imagens aqui, a polícia militar veio, cumprindo ordem judicial, e rodeou esse templo. Quando eu cheguei para trabalhar, eles me disseram: o senhor não vai entrar. Eu falei: mas aqui é a igreja onde eu prego. Não, mas o senhor não pode entrar. O senhor está proibido de entrar. E as pessoas chegando. Depois de uma pequena batalha, me foi autorizado a fazer mais uma semana. Não sei se tem as imagens lá do nosso diretor. Deu tempo de eu subir no altar e falar: hoje está sendo fechado isso aqui pela justiça, mas isso aqui será reconstruído. Quem ouviu isso? E nós voltaremos, será restabelecido. Lembra do primeiro estado disso aqui? Quem lembra? Então agora veja o último. Veja.
Igreja, a palavra de Deus se cumpre, igreja. É isso que eu quero te convencer. Não é o Valdemiro. Valdemiro, pra você ter ideia, um dia desse eu estava ao vivo na televisão, me deu uma dor de barriga. Você não é bobo não, você percebe quando eu saio rápido. Às vezes eu estou no meio do assunto, eu falo, diretor, põe milagre aí que eu já volto. Tem gente que fala, ih, rapaz, comeu alguma coisa. Hein? Minha irmã que eu diga. A Sônia. E nem é bom ela explicar tudo. Mas eu sou assim. Eu sou um homem com muitas falhas. Igreja, eu tenho muitos defeitos, mas muitos. Convive comigo para você ver, muitos defeitos. Mas eu tenho um amor, uma paixão pelo meu Deus, igreja. E Ele não me julga pelo mérito, igreja. Não. A justiça de Deus é diferente. Ele... Lembra qual foi a primeira alma que Jesus salvou estando na cruz? Quem lembra? Foi de um sacerdote muito santo, de um profeta, não foi? Não? Quem foi? Ladrão! Ladrão! Pois é. E o mérito? E o mérito? Imagina um juiz julgando um ladrão, um réu confesso. O ladrão estava do lado do juiz chamado Jesus e era réu confesso. Ele falou para o outro assim, ó, ele está aqui, mas ele é justo. Nós cometemos delitos. Imagina, acho que até deve ter falado, Senhor, o senhor viu no jornal na semana passada aquele roubo lá que fizeram? Fui eu. O senhor viu quando ele reconheceu que Jesus era rei e disse, lembra-te de mim quando vieras no teu reino, e Jesus falou, você vai estar comigo hoje no paraíso. Jesus não julga pelo mérito, Ele julga pela fé, igreja. Se fosse pelo mérito, todos nós estaríamos fritos. Ou tem algum justo aqui? Tem algum santo aqui? Se tivesse presente, eu vou embalsamar você e vou pendurar ali. Vou, será o primeiro. Vou pendurar e ainda vou escrever, esse aqui é tão santo. Silas. Então, o ladrão estava lá do lado de Jesus. Até iniciar a conversa com Jesus, o ladrão deve ter tentado roubar até os cravos daquela cruz. Ali é do lado de fora? Quando fecharam. Olha o povo lá, ó. Aonde eu estava lá, a bispo e o Valdemiro, o apóstolo, não sei qual é o perigo que a gente oferece à sociedade, mas nos impediram. Olha lá, eu peguei a minha marreta, o meu martelo, falei, Senhor, eu não sou juiz, mas o Senhor eu vou bater, mas quem está batendo é o Senhor, vai abrir. Olha lá, lacrado, ó. Olha lá, a polícia lá, ó. Lacrado, olha lá o Valdemiro, tadinho, derrubado. Olha o povo do lado de fora. Um povo ordeiro, pacificador, respeitador. Do contrário, quem conseguiria deter uma massa como esta?
Ninguém. Mas uma das características do povo de Deus é isso: ordem, obediência às autoridades, amor ao próximo e reivindicar pelo poder da oração, não estorvando a vida dos outros. Esse é o povo de Deus. Ordeiro, pacificador. É isso. O comandante daquele dia derramava lágrimas na minha frente assim. Falei: o que é isso, comandante? Ele falou: estou cumprindo uma ordem, seu apóstolo, mas meu coração está partido. Eu tenho dentro da minha casa um testemunho. Eu tinha vergonha sendo um policial, um comandante da polícia. Meu filho era drogado, traficante, criminoso. Um belo dia, depois de ficar algum tempo sem ver meu filho, procurei me afastar dele. Fui visitá-lo, ele estava diante da televisão, me deu um abraço, falou: pai, senta aí, escuta esse negão um pouco aí. Ele falou: filho, você não usa mais drogas? Não, pai, que droga que nada. A palavra de Deus que saiu da boca desse homem mudou a minha história. O comandante me falou naquele dia, e ele chorava, e ele disfarçava para os soldados não verem, e ele me abraçou e disse: me perdoa, mas eu estou obedecendo uma ordem. Eu falei: o senhor é um bom policial, porque o bom policial obedece a ordem superior. Falei: faz o seu trabalho, comandante, mas o senhor já é convidado para no dia em que Deus nos devolver isso, o senhor está no nosso meio. Tomara que ele esteja aqui hoje, deve estar. Falei: comandante, Deus vai devolver. Comandante falou: eu sei, porque ele devolveu meu filho, apóstolo, através do seu Deus, através da sua palavra. Olha, o último estado de Jó, Deus deu o que a ele, igreja? O dobro. Só filhos que ele deu a mesma quantidade, ó. Porque dá muito trabalho, né? Tem um detalhe. Para ter 10 filhos, envelhece um pouco, não é verdade? Imagina a esposa dele. Agora veja, mostra lá que é comum nós, pregadores, lembrarmos as pessoas que Abraão e Sara tiveram um filho na velhice. Para Jó chegar naquela situação e ter 10 filhos adultos que eram independentes, tinham suas casas, suas famílias constituídas. A mãe daqueles 10 filhos que morreram, que eram todos já família constituída, teve mais 10 e na velhice. Sara teve um, mas o Jó teve mais 10. Pode mostrar lá. Olha lá, de novo, ó. Porque Deus deu tudo em dobro e falou: vou te dar os herdeiros tudo de novo. Eu não estava na pele dele, mas se fosse eu ia botar os mesmos nomes nos 10 que tinham ido embora. Que coisa linda. É isso. Eu imagino que quando Deus começou a devolver tudo para Jó, ele deve ter olhado para a velhinha dele do lado: filhinha, meu amor, e agora, nós vamos adotar algum bebê? Ela falou: não, meu velho, Deus vai nos fortalecer. E a primeira notícia, igreja, se os filhos faziam um banquete, depois ele ficou rico 2 vezes mais. Imagina a primeira notícia, a mulher de Jó: meu amor, ainda bem que você não blasfemou, hein? Eu me arrependo, porque olha aqui minha barriga, eu acho que vai vir um bebê aí.
E aí começou. Esse é o Deus que está no nosso meio, igreja. Igreja, esse é o Deus do universo, igreja. Esse não é o Deus só da Igreja Mundial, só do Valdemiro, da Francileia. Está em Jeremias, no capítulo 32, se eu não me engano, onde ele diz: eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Olha lá, é 32, meu filho? Hã? Então veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus da Igreja Mundial, da Igreja Católica, da Igreja Universal, da Igreja Batista, do Valdemiro. Não, 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 eu sou o Deus de todos os viventes. Acaso, mostra lá, meu filho, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim, ou seja, com um grau de dificuldade elevado para eu fazer? Claro que não. Deus de todos os viventes. O católico é vivente, o evangélico, o muçulmano, o ateu, até o ateu, ele pode até não conhecer, falar eu não creio, mas Deus é Deus dele também. Agora, Deus só pode se mostrar forte na nossa vida se dermos liberdade a Ele para agir. Porque Deus, Ele não arromba a porta, igreja. Ele não pula pela janela. Para de barbeiragem aí, meu filho. Ele não força nenhuma situação, nem por força, nem por violência. O diabo procura as brechas para entrar. Deus bate na porta. Se você abrir, ele entra. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ele bate hoje, ele está batendo na sua porta. Seja você rico, seja você pobre, branco ou negro, amarelo, não interessa, índio ou cigano, Ele é o Deus de todos os viventes e bate a sua porta. Ele bate. Se você abrir a porta, Ele pode arrombar a porta, mas Ele não faz. Quem faz é o ladrão. Está lá em João no capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Então esse ladrão aí que veio para roubar, matar e destruir, ele arromba a porta. Ele já leva aquele negócio lá que abre a porta. Como é que chama? Chave Misha. Conhece aí? Meu carro está onde? Gente, o ladrão tem a sua caixinha de ferramenta. Jesus bate na porta. Se você abrir, Ele não vai perguntar a sua religião, não vai pedir currículo para você, não vai puxar a sua capivara. Quem entende? Quem sabe o que é capivara? É aquele bicho que fica andando na beira do rio Tietê. Ah, não? Não. Deus, Ele não julga pelo mérito, mas Ele leva em consideração a fé.
Então, hoje ele está batendo na porta. Todos os dias. Impressionante. Igreja, Deus precisa de nós? Não. Igreja, nós precisamos de Deus? Mas quem bate na porta é Ele. Presta atenção. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que coisa, hein? O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, igreja? Muito melhor. Mas ele disse: já não tenho mais. Tem muita gente me vendo, me ouvindo em algum lugar, e que está sem esperança. Mesmo você estando sem esperança, eu tenho esperança por você. Porque muitos aqui estavam sem esperança quando me ouviram em algum lugar. Igreja, quem é que no passado, um dia, estava sem esperança? Você, de amarelo? Aquele que está chorando ali, ó. Ele estava com certeza. Quem mais estava? Você estava sem esperança, filhinho? Põe para ele, bispo. Você estava sem esperança? Sim, apóstolo. E hoje você tem esperança? Tenho, sim. Hã? Tenho. É isso. Você sabe o que leva... Obrigado, filhinho. Você sabe o que leva... Ô bispo, tá bom, bispo. O que leva uma pessoa a cometer delitos e a não respeitar o próximo e a arruinar a sua vida? É exatamente a falta de esperança na vida. Quem no passado, antes de ouvir a mensagem dessa obra, estava sem esperança? Pois é. Eu, embora seja insignificante, desprovido de recursos próprios, eu tenho autoridade para falar de esperança com vocês, porque vocês conhecem a minha história, a minha caminhada, e da minha família, da minha esposa. Ontem eu contava um pouquinho na televisão. Quem acompanhou? Um papo gostoso é gostoso mesmo, que tinha até frango com quiabo no papo, não tinha? Bacalhau, tinha ou não tinha? Saboroso. Eu chegava pro Bispo Pereira, isso há muitos anos, ele era menino, quer dizer, eu também. Eu falava: Toninho, a gente morava na igreja, eu chamava ele de Toninho. Eu falava: Toninho, vai lá no açougue. Aliás, é difícil você ver japonês montar açougue, mas o dono era japonês. Lá no Emboimirim, no Jardim Imbé, na passarela, antiga passarela. A gente era menino, a gente morava lá. Cadê o Toninho? Estou procurando ele, não estou achando. Estou aqui atrás do senhor. Agora já é um ancião. Aí. Nem tanto, né? Eu falava: Toninho, eu era noivo. Eu tinha que juntar dinheiro para casar, que já tinha uns 4 anos que estava me enrolando, mas não era ela, não. Também não era eu. Eu falava: Toninho, vai lá no açougue do japonês. Até hoje eu não entendia, para japonês é difícil montar açougue, né? E fala para ele que eu quero pescoço, asa e pé. Mas não explica a razão. E não é que até hoje eu como o pescoço, a asa e o pé e a moela, só isso. Eu não sei se eu acostumei, mas que é gostoso é. Mas é o que a gente tinha. Eu, o bispo Josivaldo e o bispo Rodrigo entramos no restaurante uma vez. O bispo Rodrigo está aí? E aí eu falei: vamos comer um bacalhau. Aí o garçom veio. Um refrigerante, tomamos refrigerante.
aqui está o cardápio. Eu falei, não, eu quero um bacalhau a Gomes de Sá. Sim, senhor. Não quer olhar o cardápio? Eu falei, eu já sei o bacalhau que eu quero. Ele falou, tá bom. Ó, 3. Aí demorou um pouquinho. Eu falei, pensando bem, deixa eu dar uma olhadinha no cardápio. R$153. Perguntei pro Bispo Josival, você tem quanto aí? Tem uns 40. Bispo Rodrigo, você tem quanto aí? Tem uns 20. Falei, 60. Olhei na minha, o total chegava a uns 110. Eu falei, irmão, você não está demorando demais com esse bacalhau, não? Sabe onde foi? Lá no 153, na Castelo Branco. Não, é 53 que chama, 53. Né? É um restaurante, um ponto lá, Isso. do português lá. E esse dinheiro ainda tem que colocar gasolina, né? Ai, estava no vermelho, a gente foi para o monte. A gente estava indo para o monte orar, Monte São Roque, orar. Não é verdade? Aí eu fiquei triste, eu falei, Senhor, nós estamos indo para o monte, Senhor, nós estamos morrendo de fome. Por que isso? Ele falou, vai lá orar, aproveita que vocês estão leves, entendeu? Vai lá orar. Eu falei para o garçom, falei, irmão, como você está demorando demais, nós vamos pagar o refrigerante e vamos embora e sair com a vergonha, igreja. E ele sabe disso aí, que eu já falei isso para eles um dia desse. Eu falei, vamos para o monte. Aí no monte, eu falei, ô pai, eu vim aqui te glorificar, mas eu estou com uma fome. E lá dentro, lá no 53, eu senti um cheirinho. Toda hora o garçom passava com bacalhau na nossa frente, assim, com batatas, azeitonas, e levava para o outro. Só um custava 153, a gente nenhum tinha para dividir. E hoje, quando eu não vou lá pescar meu próprio bacalhau, se eu quiser, eu vou lá e compro o restaurante. É assim. Mas eu não vou, eu gosto de pescar o meu peixe.